Consegue colocar o slide aí, a multimídia? Amém. Esse é um tema da noite de hoje. A unção atrai conhecimento. E a gente vai falar um pouco sobre conhecimento. Conhecimento que está inserido na unção. Vamos falar o porquê é importante ter conhecimento, como utilizar o conhecimento e também os benefícios do conhecimento. O conhecimento, ele precede a sabedoria, que precede a abertura dos céus. A gente vai entender isso também. O conhecimento é importante, presbítero Tiago. Vou dar um exemplo aqui, simples. Se você pega um jovem de 15 anos de idade, que está tratando de alguns assuntos, falando sobre algo que é contemporâneo à sua idade, e você pega uma criança de 4 anos de idade, e você coloca essa criança com esse jovem para conversar, vai haver diálogo? Sim ou não? Não? Sim ou não? Me ajudem aí. Sim? O diálogo vai trazer unidade entre uma criança de 4 anos e um jovem de 15 anos? Não. Mas não está havendo relacionamento? Mas por que não traz unidade? Respondam comigo. Falem assim. Por causa da maturidade. Então, mesmo que haja relacionamento, mas se há divergência na maturidade, então não há diálogo. Vou dar outro exemplo. Se você pega dois adultos, só que um é engenheiro de eletrônica, o outro só tem ensino médio. Agora, a maturidade deles é a mesma, certo? Mas aí o engenheiro, eu não sou engenheiro, eu fiz um curso técnico em eletrônica, mas se eu for pegar alguém que nunca ouviu falar e for explicar a função de um capacitor eletrolístico, que faz a retificação da corrente alternada, é o diodo que corta o negativo, o capacitor eletrolítico armazena, falar sobre transistor, sobre base, coletor, emissor, função do capacitor poliéster, função do capacitor cerâmico, função do capacitor eletrolítico. Aí o que a Manu e a Ju vai falar o que é, Ju? Tá entendendo nada, mas a gente tem a mesma idade. Eu sou um pouco mais novo que ela. Mas a gente... Não, aí eu vou falar que eu tô acabado, né? Não, eu sou 30 anos mais velho que ela. Como é que vai ser o nosso diálogo, Juliana? Vai ter diálogo? Mas tem maturidade. Então, se há maturidade, mas não há conhecimento, não tem diálogo. Mas se há conhecimento e não tem maturidade, não há diálogo. O que eu quero trazer aqui? Se nós temos uma igreja que metade é madura, metade é imatura, nós não representamos uma unidade. E se a gente não representa um, a gente não representa quem? Eu não queria começar assim. Tá vendo, Fabrício? Aqui é complicado. Eu vou amortizar isso aí. Amortizar não, eu vou acalmar. Ao mesmo tempo, a gente busca conhecimento. E lê a palavra, mas toma decisões erradas por causa de imaturidade. Então a gente também não tem unidade. Quantas pessoas você conhece que tem 15 anos e é super responsável? Agora, quantas pessoas você conhece que já passou dos 40 e você fala, meu Deus, será que esse cara não vai virar homem? Eu conheço algumas pessoas assim, vocês conhecem também?
Calma, dona Jandira. Dona Jandira queria até falar de alguém ali. Calma, dona Jandira, calma. Então, quando você tem a falta de conhecimento ou a falta de maturidade, isso impede um diálogo sadio, impede um relacionamento sadio, impede a representação da unidade. O conhecimento, porque o conhecimento é importante, porque ele nos leva a entender as direções do Espírito. Porque não adianta eu vir para cá todo domingo e toda quinta-feira e ouvir 1 hora de pregação de diversos pregadores e ir para casa e amanhã eu não consigo lembrar de um versículo da Bíblia. E eu acabo tomando decisões erradas, e o irmão vem aqui que escutou a mesma palavra, ele age diferente, e tem resultados diferentes, e fala, aquela palavra foi poderosa, eu tomei posse, as portas se abriram, eu tomei posse, a minha família teve um destino diferente, enquanto outros que receberam a mesma palavra, fala, caramba, por que você tomou essas decisões? Eu ouvi a mesma palavra, e tomei decisões completamente diferentes. Tem uma frase que eu ouvi do Thiago Brunet, minha filha. A pastora Ingrid gosta do Thiago Brunet. Que ele falou o seguinte: o que muda a nossa vida não é a pregação de domingo, são as decisões de segunda-feira. Tem pessoas que têm 10 anos de igreja e não tem um versículo gravado na cabeça. E quando precisa de um versículo para socorrer, alguém tem que ir para o Google. Isso não é falta de conhecimento, isso é falta de relacionamento. Isso não é dificuldade de gravar versículo, porque você sabe 50 músicas, e músicas longas você canta ela do início ao fim. Pode ser rápida, longa, com a letra gigante, e você canta. Aí chega uma pessoa diante de você, não, eu não quero a igreja, não mereço não, cara, eu estou no pecado. Eu falei, cara, eu estou no mundo. João 3,16, porque Deus amou o de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele fala assim, não, olha só, mas você não tem noção do que eu já fiz na minha vida. Eu tenho até vergonha de mostrar minha vida para o Senhor. Eu não quero ir para a igreja não, porque meu passado, ele contém muitos pecados. Aí você fala, cara, olha só, 2 Coríntios 5,17 está escrito o seguinte, que aquele que está em Cristo, se você buscar o Senhor, nova criatura ele é. As coisas velhas, eis que tudo. Não, mas sabe o que acontece também? Já me falaram que na igreja vão me fazer uma lavagem cerebral. Eu falo, cara, pior que eu vou te falar, isso é verdade. Como assim é verdade? Cara, em Romanos 12:2 está escrito o seguinte, olha, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vão fazer uma lavagem, tudo que está sujo vai sair. Aí a pessoa fala, nossa, caramba, mas vou falar algo para você. Eu estou vivendo uma situação muito difícil. Eu acho que nem Deus consegue resolver. Eu vou falar, olha, você pode não acreditar, mas eu creio que Deus tem a solução para todas as coisas. E eu creio que no teu futuro a solução já está reservada nas mãos do Senhor. Mas como que você pode ter tanta certeza? Deus promete essas coisas? Não, porque lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e é a certeza das coisas que não se vê, a certeza das coisas que esperamos. Tem gente boa aí no meio, hein? E é por isso que a gente busca conhecimento e maturidade. Vou dar um outro exemplo. Olhei o relógio acabou a bateria, pastor. 6 horas. Misericórdia. Não está gravando não, gente. Aí, tô de boa, tá tranquilo. Rapaz, acabou a bateria, filho. Aí. Quer ver um exemplo? Nós buscamos ao Senhor, buscamos conhecimento, e esse conhecimento é enxertado em nós.
A gente, quando lê a Bíblia como um livro histórico, a gente vai se entrar numa nostalgia pelas histórias da Bíblia. As histórias da Bíblia são loucas. Mas a gente não vai conseguir aplicar em nada aquilo na nossa vida, porque quem dá a direção da aplicabilidade das coisas que estão na Bíblia na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então tem coisas que a gente acha que sabe, Alexandre, mas a gente não sabe. Eu vou dar um exemplo. Na Bíblia diz que a mulher tem que ser a quem? Entra no Google, busca lá o que é ser submissa ao marido. Você vai achar 238 mil opiniões diferentes. Agora, o que Deus quer que você saiba é o seguinte: na sua casa, mulher, como você deve ser submissa ao seu marido, porque o seu marido não é o marido da pastora Ingrid. Porque uns são casadas com homens que são usam um pouco da grosseria para falar. Outras são casadas com homens que gritam quando perdem o controle. Outras são casadas com homens que não gostam de trabalhar. Outras são casadas com homens que não buscam a Deus. Outras são casadas com homens que ficam pecando escondido, você nem sabe, mas ele fica vendo pornografia escondido. E aí, como ser submissa? Todo mundo sabe que tem que ser submissa, mas como ser submissa? Alguém? Um voluntário? Não tem resposta? Sabe por quê? Porque nós adquirimos sabedoria, conhecimento. Esse conhecimento é saber que eu tenho que ser submissa. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê instruções e as nossas atitudes, elas sejam atitudes de sabedoria. O que é viver uma vida de sabedoria? É você ter atitudes que foram direcionadas pelo Espírito Santo através do conhecimento que você tem. Mas quando a gente busca muito conhecimento, eu sei que eu tenho que ser submissa, eu sei que tenho que criar meus caminhos, meu filho, no caminho do Senhor, mas você não busca relacionamento, é o que acontece com 90% dos crentes. Quando chega em casa, na prática, o que tem que fazer? Não sei. Mas você lê a Bíblia, vem para culto, ouve pregação, vê podcast, vê um monte de coisas, sabe os versículos bíblicos, mas na prática tem que perguntar para o pastor como é que faz. Só que a Bíblia diz que quem te ensina é o Espírito Santo. Então por que eu tenho que ter relacionamento? Porque só conhecimento ainda me deixa perdido, mano. Sem relacionamento a gente só ouve a voz do pastor. Mas o pastor não sabe os planos de Deus para a tua vida. Sinto muito te falar. Eu não sei. Pastor Jefferson não sabe. Ele não pode responder quais são os planos de Deus para a sua vida, a não ser que Deus o revele. Porque ele é profeta. Mas e se Deus não revelar? Quem vai revelar? O Espírito Santo de Deus. Aí a igreja acaba jogando um peso nos pastores, que eles acabam tendo que tomar a decisão da vida da igreja. Porque a igreja não sabe o que fazer, mas está tudo escrito, Heber. Vamos lá, vou acabar cedo hoje. Vai para o segundo slide, por favor, pode passar. As duas passagens base da pregação de hoje é 1 João 2, 20 a 27 e João 14, 16 a 26. Coloca aí em 1 João 2, 20 a 27, por gentileza. Vocês, porém, têm uma unção que procede do... Vamos falar um pouquinho mais forte. Vocês, porém, têm uma unção que procede do... E todos vocês têm conhecimento. Não escrevi a vocês, porque não conhecem a verdade,
mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho também tem o Pai. Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Isso aqui está falando sobre relacionamento, sobre permanecer em alguém. E permanecer em alguém não é fácil, Thaís. A gente tem mais motivo às vezes para separar do que para continuar casado. Eu não vou perguntar se é verdade não, para não trazer problema aqui. Só que quando o Espírito Santo ministra na gente, a gente consegue achar 100 vezes mais motivos para continuar casado do que para separar. Mas naturalmente, se a gente for listar o que nosso cônjuge já fez com a gente, o que nosso pai já fez com a gente, as rebeldias que nossos filhos já fizeram, nossa, quanto descrédito. Por isso que permanecer no relacionamento não é fácil. Por isso que nosso esforço, às vezes a gente obter muito conhecimento, porque nós fomos ungidos e Deus dá sabedoria se nós pedirmos. Mas se obter muito conhecimento sem relacionamento, a gente só alimenta o nosso ego. E que adianta achar que é sábio, mas não consegue instruir de como proceder. De que adianta eu chegar para o Carlos e falar: Carlos, você tem que morrer pela Thaís. Amém, é assim que você deve se relacionar. Amém. Chega em casa, 1001 situações. Eu tenho que morrer pela Thaís. É lavar louça? Morrer pela Thaís é lavar louça? É limpar o cocô do cachorro? É trabalhar em 2 empregos? O que é morrer pela Thaís? Ninguém sabe responder. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que ministra em você. E se você não se relaciona com Ele e só toma posse da palavra, a palavra, o conhecimento, sem relacionamento, não efetiva o diálogo. Verso 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que querem enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Amém? Amém. E não precisam que ninguém os ensine. Essa unção, ela é e não, ela hoje, a respeito de todas as... Eita! Tem alguém aqui que foi selado pelo Espírito Santo? Levanta a mão aqui. Tem alguém aqui que aceitou o Cristo, que é tabernáculo desse Espírito que é santo? Então Ele te ensina todas as coisas, das pequenininhas às grandonas, como Ele os ensinou. Permaneçam. Permanecer é relacionar. Permanecer é relacionar. Verso 27. 28 não, acabou aí. Vai lá agora em João 14, 16 ao 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Vamos lá. Quem me fez lembrar de Romanos 12, 2? Se eu crer assim, eu dou crédito para quem tem crédito, eu dou honra para quem tem honra. Se eu crer que é a minha força, que é o meu entendimento, eu perdi o diálogo com o Espírito Santo. Porque o meu entendimento faz eu gravar faroeste caboclo. Mas não consegue gravar um versículo. Vou tomar até uma água aqui. A indignação na igreja não sabe o que é, alguns aqui entenderam, outros não. Segue vida. Vamos lá.
Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Pode prosseguir. Vamos até o 26. Não, é 14 e 16, perdão. A gente leu o final, 14 e 16. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para o conselheiro. O Espírito o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em... Meu Deus. Não os deixará órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também. Glórias a Deus. Já podia acabar aqui, levantar, cantar um louvor, falar em mistério, dar um glória a Deus e falar, minha semana já vai mudar porque eu li e ouvi essa palavra. Glória a Deus. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Unidade. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então você tem que ter os mandamentos e tem que ter relacionamento. Quem tem os meus mandamentos, vai para o 22. Então Judas, não os Iscariotes, disse, Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele. Leandro, como? Perguntas na prática, né, Thaís? Como que eu me relaciono com o Espírito Santo? Vai ter pastor que vai falar assim, é orando. O outro vai falar, é jejuando. O outro vai falar, é lendo a palavra. Quando eu leio a palavra, eu descubro que me relacionar com o Espírito Santo é obedecendo. Quanto mais eu estou disposto a obedecer, mais ele me dá a instrução. Se eu oro, se eu jejuo, se eu leio a palavra, mas não estou disposto a obedecer, não tem voz de Deus vindo aqui, ó. Então, se relacionar com o Espírito Santo é obediência. Então, se a palavra fala que a mulher não pode ser colérica em casa, e a mulher é colérica, é sanguínea, é pavio curto em casa, não tem instrução de Deus na sua mente. Desculpa, vai orar no monte 30 anos, e a vida não muda, e o marido não muda. Quem tem, será dado mais. E quem não tem, até o que tem. Quem obedece, vai ter mais instrução. E quem não obedece, até as instruções que tinham, vão ser repassadas a quem obedece. Então a gente está aprendendo na prática, que é preciso ler a palavra, é preciso obedecer, e que isso é se relacionar com o Senhor. 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Aí vem o que a gente leu. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Primeiro conselho, obedeçam. Depois, quando o Espírito Santo pegar os obedientes, ele vai instruir. Leandro, mas tem coisas na palavra que eu não sei como obedecer. A Bíblia diz que você se não ama o irmão que você vê, como você vai amar o pai que você não vê? Então, se você não obedece o seu patrão, se você não obedece o seu pai e sua mãe, se você não obedece o seu pastor, se você não obedece o seu líder de departamento, esquece! Porque começa por aí, pelo que você toca. Bota lá no slide, por favor. Primeiro a gente busca o Senhor. Tem que haver algo ardendo no nosso coração para a gente buscar o Senhor. Lembra daquele rapaz que eu falei que dialogou comigo aqui, o rapaz misterioso? Que eu preguei para ele Romanos 12, João 3,16. Então, primeiro, aquele rapaz tem que buscar o Senhor. E ele tem que encontrar o Senhor. E ele encontra o Senhor com alguém pregando para ele. E antes que a gente ache que a nossa pregação enlaçou ele, a Bíblia diz que é a graça do Senhor que chega antes de nós. Ela que prepara aquele terreno.
Ela que converte e endurece os corações. Porque Deus amou o mundo. Aí ele decide buscar. E ele começa a ter conhecimento que ele não tinha. Aí, quando eu era da igreja antiga, quando eu não era da igreja, aí eu achava que para viver muito, eu tinha que fazer exercício físico. Aí depois que eu fui para a igreja antiga, a igreja falou, não, crente come muito. Para você viver muito, tem que honrar pai e mãe. Olha aqui, está escrito. Aí quando eu começo a ler a palavra e peço instrução para o Espírito, ele fala, tem que cuidar do corpo que é meu templo. E tem que honrar pai e mãe. Senão a vida não alonga, não adianta. Fazer exercício físico adianta? Somente exercício físico não adianta. Perdoa logo teu pai e tua mãe. Só perdoar pai e mãe adianta? Não adianta. Ser moderado é necessário para viver muito. Mas essa é uma verdade que eu encontrei no Espírito Santo. O pastor da igreja antiga encontrou que ele tinha que honrar pai e mãe e podia comer muito. E quando a gente busca, a gente encontra conhecimento. E quando a gente se relaciona, aí a gente começa a agir diferente. O que é a sabedoria? Sabedoria é o fruto do conhecimento com o relacionamento do Espírito Santo. Quando você começa a ter atitude de sabedoria e colher os resultados dessa sabedoria, você começa a ter testemunho dos céus. Porque quando a gente busca, obtém conhecimento, gera sabedoria, uma vida de sabedoria, os céus se abrem. Parece difícil, mas isso são nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Só de você ouvir isso aqui, orar em casa, ler a palavra, e quando tiver aquele conflito, o Espírito Santo trouxer na sua mente que você não pode se exaltar. E ele fala assim, olha, eu estou dentro de você, e lembra que você viu lá do fruto do Espírito? Sou eu que coloquei isso dentro de você. O autocontrole, a temperança. Aí você respira fundo, cara, deixa isso para lá, deixa isso para lá, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Aí você deixa isso para lá. Nossa, os céus se abrem para você. Nas coisas mais simples. Só que a gente não consegue cumprir e obedecer nas coisas mais simples. E a gente vive buscando as que são complicadas. Tem gente dormindo, gente. Esse é um bom sinal. Vá para o outro slide aí, para o outro, por favor. A pregação está relaxando. Depois do dia estressante, pastor. A pregação está relaxando, as pessoas estão dormindo. Isso é bom, isso é bom. Não vou dar um grito aqui, não. Durma. Viu, Tiago? Não precisa ficar. Compre batom. Não precisa. João 8, 31, 32. Coloca aí, por favor. João 8, 31, 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem, e permanecer é relacionar, na minha, verdadeiramente serão os meus. Então a gente buscou, a gente encontrou, a gente agora está obtendo conhecimento e a gente está se relacionando. Isso gerou um discipulado. Aí vocês conhecerão a e a verdade os. Mas nós começamos conhecendo a palavra. Só que a palavra nos revela um Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Então, quem acha que lendo muito a Bíblia e não obedecendo, e não se relacionando, e tendo uma vida mundana aí fora, vai se libertar, vai ter liberdade, vai ouvir a voz do Espírito Santo? Não vai, por quê? Porque quem liberta é o Cristo. Ele é a verdade. Mas para isso, existe um processo. Existe um processo de amadurecimento e de conhecimento. Vamos ler lá, volta lá no slide. Sabedoria, o resultado dela. Bota no próximo, por favor. Não, no anterior, desculpa. Provérbios 3, 13 e 18, é isso mesmo. Bota aí, por gentileza. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, um homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Isso é o que a sabedoria te oferece. E lembra que sabedoria é resultado de busca, conhecimento e relacionamento. Vai para o slide de novo, por gentileza. Leandro, por que eu preciso de conhecimento? Já estou entendendo, mas vamos ser mais direto? Vamos ver o que a palavra revela de forma prática sobre a nossa vida? Pode ir para o próximo slide. Deixa eu falar com o Binho aqui de um louvor. Por que precisamos de conhecimento? Porque os nossos pensamentos são fúteis. Salmos 94, verso 9 a 13. Acaso quem fez o ouvido não ouve? Acaso quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações as deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos humanos e sabe como são. Pode botar o 12 e o 13. Bem-aventurado o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto se abre uma cova para os ímpios. O que a gente descobre aqui? Primeiro, que dia mau virá sobre qualquer um. Segundo, que o motivo de você estar desesperado é a ausência de sabedoria. Porque a palavra fala que aqueles que recebem sabedoria, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que têm relacionamento, passam tranquilos pelo dia mau. Vem sobre todos. Mas o nosso comportamento no dia mau define se a gente está exalando sabedoria ou ausência de sabedoria. Por isso que a maior parte das nossas decisões, sem a direção do Espírito, são fúteis, por mais que pareçam grandes aos olhos humanos. Volta lá no slide. Por que precisamos de conhecimento? Porque somos pobres. Colossenses 2, verso 2 e 3. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor, unidade, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Toda a riqueza que Deus quer que a gente tome posse está em Cristo, não está no mundo, nem nas contas, nem no dinheiro, nem nas receitas, nem nos negócios. Coloque em Provérbios 24, 3, 4. Com sabedoria se constrói uma casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e precioso e agradável não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro, é o que está dentro da casa, é o que está dentro do carro, é o que governa o dinheiro. Precioso, Binho, é você. E eu fico triste quando pessoas se desvalorizam, porque carregam tesouros, mas olham para os tesouros da terra. Carregam para o tesouro e se julgam infelizes, porque olham para os tesouros da terra. Mas por mais que a gente ouça essa pregação, isso não se torna verdade dentro de nós, quando a gente não tem relacionamento. Porque a unção, ela despedaça todo o jugo, enquanto o nosso entendimento for da terra, o peso nas costas, ele é muito grande. Muito grande. Os problemas da vida pesam muito. Mas quando a gente se relaciona com o Senhor, ali, vem cá. Vem cá. Tá passando por problema, mas eu vou te sustentar. O mar está agitado, mas eu vou te deixar tranquilo. Você não está vendo outra margem, mas eu vou afastar as nuvens e você vai começar a enxergar a esperança. Mas se a gente não ouve a voz desse Deus a qual a gente lê, a gente quer parar, a gente quer recuar, a gente quer separar, a gente quer irar-se, a gente quer a nossa justiça. Volta para o slide, por favor. Por que precisamos de conhecimento? O anterior. Porque estamos vulneráveis à morte. Eclesiastes 7, 10, 12. Multimídia tá show, hein? Tá show. Não diga, porque os velhos tempos foram melhores do que o de hoje. Quem tem mais de 40 aqui, eu vou repetir o que a palavra diz. Não diga. Não tenha nostalgia pelo que passou. Esqueça dos carnavais que você passou quando você olha na televisão, achando que aqueles eram tempos bons. Meu carnaval foi dando banho no meu avô de 98 anos. É o melhor tempo da minha vida, pastor. Como Deus tem me ensinado a ser paciente, a ser resiliente, a cuidar com amor. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que vêm. A sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro. Aí aqui também eu quero, vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses. Olha aqui para mim aqui, vou falar algo para vocês. Para mim, olha para mim aqui. O dinheiro traz proteção, amém? Amém, traz sim, tá? É verdade, tá? Quem vai para o hospital bom, particular, tem todos os recursos, tem mais chance de viver do que vai para o hospital público, tá? O dinheiro traz proteção, a Bíblia afirma, o dinheiro traz proteção. Só não traz mais que a sabedoria que vem do céu. Então se você abre mão, não quero dinheiro, eu só quero sabedoria, eu não preciso disso, cara, Deus está querendo te usar como ferramenta para abençoar o irmão, para sustentar o irmão, para patrocinar o evangelho, e você está abrindo mão. Então a sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro oferece. Mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Isso significa que dinheiro nenhum protege a sua vida. Pode botar o alarme da Verisure, 5 seguranças. O presidente dos Estados Unidos já foi assassinado?
o cara mais protegido do mundo, foi assassinado. Aos olhos de todos. O Trump tomou um tiro na orelha. Bolsonaro tomou uma facada na barriga. No meio de todo mundo, protegido por milhares de seguranças. Dinheiro traz proteção, mas quem preserva a vida é o Senhor. Dinheiro traz proteção, mas não compra um lugarzinho na morada que o Cristo está construindo. Mas traz proteção. Sem ele é pior. Vamos lá? Por que precisamos de conhecimento? Porque estamos aprisionados aos nossos próprios desejos. Oséias 4, do 1 ao 6. Vamos fazer o seguinte, Michel. Vai ser bem rapidinho. Volta lá em Salmos 94, 3. Do 9 ao 13, por favor. Acaso quem fez ouvidos não ouve? Acaso quem formou olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos humanos e sabe como são fúteis. Bem-aventurado o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto se abre uma cova para os ímpios. Sabe o que o conhecimento nos traz? Paz. O conhecimento, quando a gente acessa ele, nós tomamos posse da paz, que excede todo entendimento. Colossenses 2, bota lá de novo, por favor, verso 2 e 3. E eu já estou caminhando para o fim. Esforço-me para que o coração dele seja fortalecido, seja unido ao amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o ministério de Deus, a saber, o Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o conhecimento, nele nós tomamos posse da paz, nós tomamos posse de tesouros. Volta lá em Eclesiastes 7:10. Porque os velhos tempos foram melhores que hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. Sabe quem são aqueles que veem o sol? Aqueles que acordam e veem o sol. Sabe o que está dizendo aqui, Alexandre? A sabedoria beneficia você que está vivo hoje, o teu hoje, o agora. Porque amanhã você vai ver o sol. Você sabe se você vai ver o sol amanhã? O sol que nasceu onde você consegue ver? O teu passado. Acessa o teu passado? Não. Acessa o teu futuro? Não. Então a palavra diz que o benefício da sabedoria é para o nosso dia de hoje. Para hoje. O que ela tem para a sua vida é para hoje. E o futuro é construído de acordo com aquilo que você faz hoje. Então quando nós desprezamos pequenos atos, pequenos comandos do Espírito sobre o hoje, esperando as grandes coisas que tem para acontecer amanhã, a gente não constrói esse caminho. Porque se você faz planos grandes para amanhã, eu tenho algo para te falar. Os planos do Senhor a respeito da tua vida são muito maiores, muito maiores, muito maiores. Nós tomamos posse de paz, nós tomamos posse de tesouros e nós tomamos posse da vida. Volta lá no slide, por favor. Por que precisamos de conhecimento? Porque estamos aprisionados aos nossos próprios desejos. Agora vai em Oséias 4, 1, 6. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Está falando para os israelitas, hein? A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Como pode o povo de Deus, a quem é proclamada a lei, ter ausência de conhecimento? Porque se a gente sabe muito e não se relaciona, a gente esquece tudo. Faz um curso de inglês e não pratica. Lembra das contas do segundo grau? Quantas expressões? Alguém lembra de alguma coisa? Porque não se relaciona mais. Não adianta tudo que você leu da Bíblia de hoje para trás. O resultado
é de hoje para frente. Sem relacionamento, se esquece tudo. Só se vê em maldição, mentira. Assassinatos, roubo, adultério, ultrapassam todos os limites. Derramamento de sangue é constante. Por isso a terra está seca e todos os seus habitantes falecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar perecem. Mas ninguém discuta, que ninguém faça acusações, pois o seu povo age como os que contendem com os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e os profetas tropeçam com vocês de noite. Por isso destruirei a sua mãe. Está falando de Israel. Sua mãe é Israel. O meu povo é destruído por falta de... Eu posso falar que tudo que deu errado na minha vida até hoje, se eu tivesse feito diferente, daria certo. Mas não deu certo por quê? Porque me faltou o quê? Todas as vezes que eu briguei com a Ingrid, se eu tivesse conhecimento da palavra e ouvindo a voz do Espírito Santo, eu brigaria? Não. Mas o que passou importa? Agora pergunto, o que você vai fazer de hoje em diante na sua vida? Você vai querer continuar vendo o sol ou vai apagar ele? Ainda faltam 15 minutos e eu já estou acabando. Que bênção. Volta lá para o slide, agora é um tempão. Quando vocês botam aqui que falta 15 minutos, demora um tempão para voltar. O Michael é brabo, ele conseguiu, voltou. Volta lá para o último versículo. Não, o versículo lá, o 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Olha só o que está dizendo aqui. Que o conhecimento vinha através da lei, Alexandre. E quando a gente se relacionava com a lei, era como se a gente estivesse carregando o Espírito Santo com a gente. Então, conhecer a lei era trazer um tabernáculo para um símbolo do Espírito Santo. Porque antes a lei nos ensinava, nos freava e nos fazia avançar. Agora o Espírito Santo dentro de nós que nos instrui. Então, quando fala que o povo abandonou o relacionamento com a lei, é como se o povo estivesse desprezando a voz do Espírito Santo. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus. Mas quando a gente não despreza o conhecimento, a gente toma posse da paz, dos tesouros, da vida e de liberdade. Cadê o ministério de louvor? Vamos ficar de pé? Coloque em Isaías 61, 3. Coloca do verso 1, do 1 ao 3, por gentileza. O Espírito do soberano Senhor está sobre... Eu vou falar algo para vocês aqui. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim. Sabia disso? Eu estou te contando. O Espírito soberano do Senhor está sobre o Senhor, pastor William? Então repete comigo. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade. Então, não tem como eu proclamar liberdade estando cativos aos meus próprios desejos. Mas quando eu tenho conhecimento e me relaciono com o Senhor e me liberto dos meus desejos, agora eu sou livre e agora eu posso libertar. E eu fui chamado não para andar em anseios da minha carne, mas anseios espirituais por direção do Espírito. Você não foi chamado para viver ansioso pelas coisas do futuro, nem para viver desanimado com o ministério, com as coisas de Deus,
nem para viver acordando cansado todos os dias. Você foi chamado para transformar as vidas das pessoas que estão nesse estado. E se por acaso você está nesse estado e chegou aqui hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje transformado. A unção que há dentro de você há de se manifestar, e o nome do Senhor será glorificado. Tamanho renovo que tu receberás essa noite. Verso 2: para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, depressão em nome de Jesus. Você não tem vez no meio desse povo que está diante de mim. Parta por retirada agora da vida dele, da vida dela, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Coloca no slide aí de novo. Levanta sua mão assim. Declara comigo: tomamos posse da paz. Tomamos posse de tesouros. Tomamos posse da vida. Tomamos posse da liberdade. Agora vocês vão ler todos esses 4 textos. E amanhã começa o seu dia de verdade. Hoje é só renovo, conhecimento, relacionamento, mas hoje não transforma a sua vida, mas aquilo que você tomou posse, transforma a sua vida, do seu acordar amanhã, do seu sol amanhã em diante. Repitam: tomamos Agora lembra dos problemas que você está enfrentando na vida, declara para ele agora. Se você mora para lá, pode até apontar se você acreditar nessas coisas. Se não, só levanta a tua mão. Ei, problema! Verdade. Me aguardem! Coloca no outro slide aí. Segunda Coríntios 4, 6, 9. Coloca lá, por favor. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Coisas acontecem na nossa vida que podem até nos deixar perplexos, mas não desesperados. Somos Se é noite de guerra, declara a guerra agora contra aquele que tem te afrontado, tentando fazer você se prostrar. Podemos ser perseguidos, mas nunca seremos abandonados. Algumas circunstâncias podem querer nos abater, mas não podem nos destruir. Coloca lá no slide, por favor. Repitam comigo: não desanimados, não desesperados, não abandonados, não destruídos,
não tomamos posse dessas coisas. Não tomamos posse dessas coisas. Glórias a Deus. Coloca o último slide aí que ele é repetido. Hey. Fale agora consigo mesmo. Eu tomo posse de paz. Oh Deus. Eu tomo posse de tesouros. Eu tomo posse de vida. E eu tomo posse de liberdade. Ei, é isso que o conhecimento traz para as nossas vidas. A verdadeira posse a qual temos que tomar. O mundo entrega nas nossas mãos ansiedade, desespero, preocupação. Parece que vão nos destruir, mas é tudo mentira. Deus tem um bom futuro planejado para a sua vida. Vamos louvar o Senhor.